palavra hoje. Como falei semana passada, nós vamos começar a estudar o Evangelho de João. Durante esse ano, se Deus permitir, a gente vai ver o seguinte tema: a missão é de Deus. E o Evangelho de João talvez seja um dos mais claros para trazer para a gente esse assunto. A missão é do Senhor Jesus, a missão é do próprio Deus Pai e do Espírito. João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim então: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: João, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram membros dos fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse: após mim veio um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, permita-nos, por sua boa graça, por esse grande amor, permita-nos entrarmos aqui nesse texto, nesse universo tão maravilhoso que o Senhor deu para a cabeça de João, para o coração de João. Ajude-nos, Senhor Deus, a não desperdiçarmos esse pequeno tempo que temos aqui para a Tua Palavra, para o ensinamento da Tua Palavra, que seja rico, que seja profundo, mas sobretudo quente em nós, que faça diferença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. João Calvino disse que o ministério do Espírito Santo é trazer relevância, é glorificar a Cristo. Portanto, quando o Espírito Santo está agindo, Cristo é mais glorificado. Essa é a percepção clara de qual é o ministério do Espírito. Jesus disse para os discípulos, está lá escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz:
serão, não vocês farão, mas vocês serão minhas testemunhas. E falou: não importa o lugar onde vocês estejam, se vocês estiverem em Jerusalém, se estiverem na Judéia, se estiverem em Samaria, se vocês estiverem nos confins da terra, não importa o lugar, vocês serão minhas testemunhas. O que está escrito no Evangelho de Lucas foi inspiração
diferença, irmão. Pense um pouquinho. Você entra na história de Deus e não Deus na sua história. A conversão que acontece conosco não é simplesmente para a gente olhar para a nossa vida e falar, agora Deus faz parte da minha história. Muito mais do que isso, a conversão é o ato de Deus entrar na minha vida para que eu faça parte da história dele. Tem a ver com ele e não conosco. Não com você, não comigo, mas tem a ver com ele, porque ele tem a primazia. Então, quando a gente fala de colocar Deus em primeiro lugar, não é simplesmente a gente pegar em cada situação e dizer, Deus, o Senhor é o primeiro. Mas é a gente entender que, de fato, tudo o que somos tem a ver com o que Ele fez antes. Ele preparou. E se Ele preparou, isso tem a ver, por exemplo, a casa onde eu nasci, os pais que Deus me deu, as tragédias que eu tive que enfrentar ao longo da vida. Ele existia antes de mim. Ele tem a primazia. Eu estou vivendo uma história que foi escrita por Ele. Tem a ver com Ele e não comigo. E todos os elementos que afetaram a minha identidade, que afetaram a minha personalidade, todos eles têm a ver com essa história de Deus, muito mais do que com a história dos homens, ou com as faltas e pecados dos homens. Daqui a pouco talvez a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Então ele segue e diz, versículo 16, se eu sei que eu entrei na história de Deus, a partir do versículo 16 ele diz, porque todos nós que entramos na história de Deus, não que Deus entrou na nossa história, mas nós, por meio da salvação de Cristo, entramos na história de Deus, todos nós temos recebido uma plenitude. Essa palavra plenitude aqui tem a ver com a vida exuberante, que Jesus depois chama de vida eterna ou vida abundante. Ele fala, quando entramos na história de Deus, não quando Deus entra na minha história, mas quando eu entro na história de Deus, existe uma plenitude que cai sobre mim constantemente. Eu tenho recebido uma vida abundante. Como é que ele descreve essa vida abundante? Ele diz, é uma graça que cai sobre ela mesma, constantemente sendo derramada sobre mim. João está falando de uma teologia de salvação antes que a salvação fosse revelada. Quando Cristo vai até a cruz e morre e revela finalmente essa graça, que é esse amor de Deus incondicional, essa generosidade de entregar para nós, não porque mereçamos, mas porque Ele é bom e é generoso. João Batista está falando isso antes que o ato de Cristo na história acontecesse. Porque quem revela para o coração do homem essa generosidade de Deus, não é simplesmente a percepção humana do fato histórico, mas quem revela isso para o coração humano é o Espírito Santo. João Batista, portanto, tem a percepção de que ele vive uma vida cheia da graça de Deus. Essa vida que é plena é por causa da graça de Deus que abunda e superabunda nele. Ele percebe isso não por causa do ato histórico, a história por si, mas ele percebe isso porque o Espírito Santo revela. Ele é testemunha. Ele vê a história de Deus acontecendo nele. Isso quer dizer que João Batista é um homem, conquanto tem as suas próprias idiosincrasias, tem o seu próprio desentendimento, tem as suas próprias crises. João Batista é um homem resolvido existencialmente. Ele não vive o tempo todo lamentando e murmurando, porque conquanto tenha muitas coisas ruins acontecendo no mundo, e conquanto na sua própria história tenha muitas coisas ruins acontecendo, ele vê que Deus constantemente derrama a bênção sobre ele. Derrama a bênção sobre ele. Derrama a bênção sobre ele. Para não lhe confundir, então, eu vou falar do apóstolo João. O apóstolo João, que está escrevendo sobre o testemunho de João Batista, para que você não confunda, são dois Joãos diferentes. Perceba, o apóstolo está usando a história de João Batista a fim de definir a sua própria história. Ou seja, eu só consigo ter uma vida feliz, de satisfação,
quando em vez de me ver lutando para que a vida seja boa, eu percebo que Deus é quem luta para que a minha vida seja boa. E que o que acontece comigo é graça sobre graça, é bênção sobre bênção. Se a gente olha para a vida de João Batista, a gente diria, como é que esse homem pode viver tão feliz e satisfeito, se ele é um cara que se veste com pelo de camelo, né, com couro de camelo, se ele é um cara que vive num deserto, no ermo, se ele é um cara que come mel, que come gafanhoto. Me parece, irmãos, que a vida muito simples de João, sem muita riqueza, sem muita regalia, ele conseguia entender que era Deus que estava abençoando ele com graça sobre graça, abundante graça. O apóstolo Paulo fala para a gente não murmurar, a gente aprender que a murmuração é fruto ainda dos hábitos do nosso velho homem, que costumeiramente queixa-se da vida. Mas alguém que entrou na vida de Deus, aprende a saborear, inclusive, aquilo que é ruim. Mas a saborear, a tirar leite de pedra, a tirar sabor e alegria dos dissabores, porque é graça sobre graça, abundante graça. Versículo 17, ainda nessa perspectiva de que João entrou na história de Deus, ele diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Veja a revelação que tem pelo Espírito. Ele diz: a graça, essa que eu estou entendendo que eu recebo, e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez eu falo, João Batista não tinha ainda o fato histórico de Cristo ter morrido na cruz para salvar o homem do seu pecado. Mas o que João Batista tem é uma revelação do Espírito, de que essa vida que é dada, de graça sobre graça, é uma vida que faz o nosso coração estar feliz por causa da graça de Deus e de ser costumeiramente verdadeiro. De não precisar falsificar a vida, fabricar a vida. Essa legitimidade de ser o que de fato já é. Está acontecendo o que está acontecendo. Eu não preciso de otimismo. Eu não preciso maquiar a vida para que a vida seja bonita. Eu não preciso criar um status para que a vida seja boa. Não é necessário que a gente suba de patamar ou que a gente conquiste novos ares a fim de que finalmente eu seja feliz. Aquela ideia muito humana de dizer assim: então quando eu conseguir isso é que eu serei feliz, quando eu casar eu serei feliz, quando eu conseguir aquele emprego eu serei feliz, quando finalmente estabilizar a minha empresa eu serei feliz, quando eu conseguir pagar as minhas contas eu serei feliz. Todas essas coisas que de uma maneira geral a gente cria no nosso coração, elas são a negação da verdade, uma verdade pura e simples. O que está acontecendo e o que é, já é. Eu não preciso fabricar. A graça contempla essa verdade e gera em mim alegria e satisfação, essa abundante, vida abundante, no meio da verdade. E eu sei, irmãos, a dificuldade que é para nós, seres humanos, a gente perder, a gente ser subtraído. O tipo de revolta que causa em nós quando a gente tinha um tipo de vida, um patamar e a gente não tem mais. Os traumas que isso ocorrem, que acarretam em nós, eu sei. Mas a vida que é dada por meio da vida de Deus para nós, não é uma vida de ilusões, não é uma vida de tentativas, não é uma vida de você ambicionar e galgar novos patamares.
mas é uma vida que encara o dia a dia, com todas as suas dificuldades, como sendo uma verdade, mas cheia de graça. É por isso que a revelação do apóstolo João, no versículo 14, é que vimos, por causa da graça e da verdade, nós vimos a glória. Porque quando essas duas coisas conseguem habitar no nosso coração, é porque está havendo uma transformação da nossa mente. E à medida que a nossa mente é transformada, nós passamos a perceber a vontade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável. Não porque a vontade está condizente com a nossa vontade, mas porque a vontade de Deus é verdade e é graça. Não falo como se fôssemos budistas, que a gente precisa de alguma maneira ter uma ilusão otimista de que vai dar certo, mas falo como sendo nós cristãos que somos, que nós precisamos nos adequar, nos adaptar a uma vida de Deus que já está acontecendo. Por isso, ser testemunha, não dar testemunho, mais uma vez eu quero fazer essa distinção. Ser testemunha é você aprender a observar em você a vida que Deus está fazendo acontecer. Aprenda, comece a observar, e isso resolve a sua vida, resolve o seu coração, o que Deus está fazendo agora. E essas circunstâncias, e esses fatos, e essas coisas que me drenam as emoções, drenam a mente, que encharcam o meu coração, tem a ver com Deus. E a maneira de lidar com isso é com verdade e com graça. E me parece que João consegue fazer isso constantemente. Porque João Batista entende o seguinte: enquanto eu tentar fabricar a vida de Deus por meio de regras e por meio de comportamento, por isso ele diz, a lei veio por meio de Moisés. Enquanto eu tentar fabricar a minha vida por meio do meu comportamento, ainda não é a vida de Deus. Tem aparência, tem jeito, mas não é a vida de Deus. Porque a vida de Deus vem, e eu agora estou nela. O que me faz entrar e percebê-la é a verdade com a graça e a graça com a verdade. Versículo 18 então diz: é claro que você não vai ver Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Você não vai conseguir perceber Deus no sentido de ser testemunha, de dizer, Deus apareceu para mim. Entretanto ele continua falando. O Deus unigênito, está falando de Jesus, único gerado, o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, na presença do Pai. Ele é quem revela Deus. O que me parece então que João está falando é que o Espírito Santo, depois a história mesmo que vai sendo narrada aqui, o Espírito Santo é quem está revelando para João que por meio de Jesus ele conhece a Deus. Então é por meio da vida de Jesus que eu passo a entender a minha própria vida. E é essa associação que João está fazendo. E ele está dizendo, olha, não vai ser você tentando cumprir regras ou tentando cumprir obrigações religiosas, mas vai ser à medida que a vida de Deus entra em você, e quando a vida de Deus entra em você, a graça e a verdade tomam conta de você, porque isso é Cristo se revelando e revelando o Pai a você. Por isso o primeiro aspecto que eu quero que você pense sobre uma vida de testemunha é Jesus como primazia, eu diante de Jesus. Como Jesus diz a meu respeito, essa entrada na vida de Deus é o primeiro lugar. Não Deus entrando na minha vida, mas eu entrando numa história que está prescrita, numa história que já está revelada, numa história que já está discernida. Em segundo lugar, vai do versículo 19 até o versículo 28.
João Batista agora fala a respeito de Jesus para si. Veja o que ele diz: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém pessoas que estavam interrogando ele sobre quem é você. Uma vez que ele se discerniu em Cristo, agora ele consegue, a partir de Cristo, se discernir. Cristo veio e trouxe para ele a vida. Agora, a partir da vida de Deus, ele sabe-se quem é, e isso é identidade. Veja como ele diz aqui, ele fala assim: ele confessou e não negou. E isso aqui é muito estranho. Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Depois, um pouquinho mais adiante, ele diz: eu também não sou Elias, eu também não sou profeta. A confissão de João são negações. Entretanto, veja que o texto faz questão de dizer, e essa narrativa é do Espírito Santo, faz questão de dizer que ele confessa e não nega, mas ele confessa. Por que é que o Espírito Santo faz esse tipo de jogo de palavras e essa narrativa para dizer para nós quem João é a partir de Jesus Cristo? É que um dos pontos que nós precisamos entender como a nossa identidade em Deus é quem nós não somos. E talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem nessa vida com Deus é saber quem somos e também quem nós não somos. João Batista está dizendo: olha, eu não sou o Cristo. Segundo, ele está dizendo: eu não sou Elias. Terceiro, ele está dizendo: eu não sou nenhum dos profetas que porventura vocês estejam querendo me colocar. E isso aqui, irmãos, ajuda muito talvez a gente a perceber a nossa própria vida. Eu falo isso porque costumeiramente a gente quer ser o que as pessoas dizem quem a gente é. Costumeiramente a gente quer criar uma imagem para ser. E vou dizer mais, a partir dessa época mais recente, quando a internet entrou e tomou o nosso mundo, e esse mundo virtual de relacionamentos virtuais começaram a ganhar monta, a capacidade da gente se tornar uma personalidade que não é condizente com quem de fato somos, se tornou gigante. A gente está querendo parecer ser. Talvez como pastores a tentação seja ainda maior. Eu tenho muita dificuldade com redes sociais. Muita dificuldade, e confesso para a igreja que a grande dificuldade que eu tenho com redes sociais é por causa de questão de identidade. Me parece que eu estou falando só a partir da minha percepção, tá, irmão? Então, não é uma crítica para ser ninguém, mas é uma percepção a partir de mim mesmo e para mim. Me parece, portanto, estou falando, que para eu conseguir fazer parte de uma rede social, no sentido de ter lá um perfil, um Facebook, um Instagram, seja lá o que for dessa ordem, me parece que eu teria que me adequar a um tipo de percepção sobre relevância, sobre o que é ser um pastor, o que é ser um expositor bíblico, sobre o que é ser isso ou aquilo outro, para conseguir adquirir seguidores. Porque se não tiver esse tipo de leitura sobre o mercado, sobre o que as pessoas estão esperando, sobre o que as pessoas estão querendo ouvir, se não tiver isso, você está lá com um perfil onde as pessoas simplesmente não seguem. E uma das tentações, por isso talvez eu rejeite tanto estar, mas não critico quem esteja, é justamente essa.
é entrar numa rede social e não ter relevância nenhuma lá. Ser simplesmente quem você é, sabendo também quem você não é. João Batista era o cara, nesse momento da história, era o cara mais conhecido em Israel, era a maior personalidade. E por ele ter essa projeção social, as pessoas queriam criar uma imagem para ele. Então as pessoas estão identificando ele dizendo: você é. Estão querendo criar essa imagem objetiva a fim de identificarem quem é esse cara. E isso é uma tentação muito grande, porque imagina se João Batista não vive a partir do testemunho de Jesus, mas ele vive a partir do testemunho da sociedade. Se ele começa a viver a partir do testemunho da sociedade, ele poderia começar a pensar: talvez eu seja o Cristo. Talvez eu seja o enviado de Deus, porque as pessoas estão se convertendo, porque está havendo uma mudança na história de Israel. Talvez eu seja o Cristo. Se João Batista não se sabe a partir da história de Deus, se ele não é testemunha do que Deus faz na vida dele, talvez João Batista dissesse: eu sou Elias, eu sou do mesmo espírito de Elias, eu sou do mesmo cabedal de Elias, da mesma estirpe de Elias. Se vocês estão me equivalendo a esse grande vulto da história do passado, acho que vocês encontraram Elias. Talvez. Ou disseram um profeta. Se você não aceita nem ser Elias, um profeta. E João Batista diz: eu não sou nem profeta, nem isso eu consigo me adequar. O que Deus diz a meu respeito é diferente do que a multidão, do que os homens esperam que eu seja. E a minha identidade está a partir do que Deus fez e faz em mim, e não a partir do que os homens querem que eu seja. Por isso, uma vida de testemunha não é só dar testemunho. E o risco que tem acontecido demais no tempo presente é que as pessoas, com a ânsia de darem testemunho, elas fabricam uma imagem falsa a respeito de si mesmo, só para darem testemunho. Mas você saber quem você é, por causa do que Deus fala a seu respeito, do testemunho de Deus no seu coração a respeito de quem você é, faz você rejeitar as falsas imagens que tentam criar a seu respeito. E aqui eu queria fazer uma aplicação, entrando um pouco mais na nossa própria história. Talvez alguém foi criado ouvindo as seguintes palavras do pai ou da mãe: não presta para nada, isso aqui é um ingrato, um imprestável. Talvez alguém foi criado debaixo de uma frouxidão, uma frouxidão moral. E você, criado nessa frouxidão moral, você se perverteu moralmente e se sente impuro, inadequado. E essas percepções que são fruto da história, do que os outros disseram, dos fatos que você viveu, ficam gerando dentro de você uma imagem sobre quem você é. Mas dizem respeito à sua história e não à história de Deus em você. E João Batista está rejeitando a história que vem a partir dos homens. E ele está aceitando a história que vem a partir de Deus para si. Por isso ele se define. Por isso ele confessa. E não nega, mas confessa: eu não sou isso que vocês acham que eu sou. Eu não sou o que vocês querem que eu seja. Eu não quero ser nem fazer parte do que os homens pretendem formar em mim. Então ele se identifica usando Isaías, versículo 23.
Já que insistiram, então diz por favor quem você é, versículo 23. Então ele respondeu. Eu gosto muito disso que João Batista faz consigo mesmo. Ele fala assim: eu sou só uma voz. E tem mais, eu sou uma voz que clama no deserto. Eu só faço dizer uma coisa: endireitai, o que, irmãos? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Como a vida fica leve quando a gente sabe quem a gente é, à luz do que Deus diz, e não à luz do que os homens ou a história quer impor sobre nós. Você já viu gente que imposta a voz, gente que precisa parecer que é? Todos nós já vimos e rejeitamos. João Batista está dizendo assim: querem saber quem eu sou? Eu sou só uma voz, não tenho relevância nenhuma na história. E tem mais, ele diz: quem fala a meu respeito é a Bíblia. Eu sei quem eu sou à luz do que na palavra de Deus me diz sobre mim. Voz do que clama no deserto. A minha voz clama para ninguém. O que eu tenho para falar não tem relevância para ninguém. O que eu tenho para falar é para ecoar, é simplesmente no deserto. Eu não estou procurando resultado, não estou procurando relevância, é uma voz no deserto. Que coisa maravilhosa. João está com uma vida leve, ele não está provando-se para ninguém, nem está precisando provar para seu ninguém quem ele é. A vida está simples e leve, porque ele está vivendo conforme o que ele é. Eu sou só uma voz que clama no deserto, endireitar as veredas do Senhor. Mas é claro, preste atenção, irmão, por favor, que a gente viver essa vida de testemunho, primeiro, a partir de quem Jesus é para nós, e segundo, de quem a gente é para Ele. Viver nesse norte existencial nunca será fácil. Já falei, as tensões do que o mundo quer fazer de nós, as tensões do que nós mesmos queremos fazer de nós, à medida que vamos interpretando os nossos atos ou os fatos que aconteceram conosco, e vamos gerando em nós sentimentos e percepções sobre nós. Então nós temos algum nível de, seja egoísmo, ou seja algum tipo de autoexaltação, orgulho, vaidade, mas também temos algum nível de depreciação, de uma percepção menor a respeito de quem somos, e todos nós indistintamente temos isso, essa falta de equilíbrio. Por um lado, nós não somos humildes, mas nós percebemos aquém do que de fato somos. Por um lado a gente diz, eu não consigo. Por um lado a gente diz assim, isso não é para mim. Por um lado a gente consegue ver limites em nós que não dizem respeito a quem somos. Mas por outro lado também, nós somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, e dizemos, a partir de mim, é porque eu sou, é porque eu consigo, é porque eu sou bom. E toda essa percepção equivocada dos dois lados, tanto para o lado menor como para o lado maior, diz respeito a não se saber a partir do testemunho de Deus. Mas pensa que o mundo vai sossegar a nosso respeito? De jeito nenhum. Que texto diz para nós? Os que haviam sido enviados, então perguntaram a ele, versículo 25, veja aí. Por favor, versículo 25. Se você não é nada disso, está dizendo que não é e tal, então me diga uma coisa, por que você está batizando? O que é que você está batizando? Se você prestar atenção, você vai ver que João só responde isso depois. Versículo 31, veja. Versículo 31. No dia seguinte ali, não naquela hora, mas no dia seguinte ele diz, eu mesmo não conhecia Jesus, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, por isso eu vim batizando com água. Veja aí. Versículo 31 responde à pergunta que foi feita no versículo 25. Mas João responde para um outro público, não para o mesmo público que fez a intervenção.
E eu vou dizer por quê. Porque aquele público que está fazendo intervenção, eles estão como se fosse com uma vara fustigando João a ser quem João não é. Aqui eu queria que você prestasse atenção nisso. Porque seja você pastor, como eu sou, seja você empresário, seja você um funcionário público, seja você um aluno de escola, ou seja você um universitário, ou seja você simplesmente um funcionário de alguma empresa, ou seja, em que ponto você está da história não tem muita relevância. O fato é o seguinte: as pessoas constantemente estarão com vara fustigando você, a você sair da vida de Deus, sair dessa relevância de Deus, para você se tornar relevante a partir de você mesmo. Por isso eles estão fustigando João e dizendo assim: se você não é quem você aparenta ser, porque eles estão querendo dizer que João é. João, você é o Cristo, João, você é o Cristo. No mínimo você é um profeta, João. Vai, fala que tu és, e você está com essa falsa humildade, João. Então por que é que você batiza? Ou seja, estão fustigando para tirar João dessa vida de Deus, para João viver a partir do próprio testemunho, do que ele se exalta. E todos nós somos costumeiramente tentados a sairmos dessa vida simples, onde a gente ouve a voz de Deus a respeito de quem somos, para passarmos a tentar ser o que as pessoas dizem que nós somos. Cuidado você que está com a rede social aberta. Cuidado com você que está querendo relevância na rede social. Talvez você está degenerando a sua imagem, aquilo que Deus fez você ser, simplesmente para ser conforme o status, conforme o mundo, conforme o mercado. Cuidado você, pastor, que me ouve, talvez você esteja falando para as pessoas ouvirem, mas não para Deus ser glorificado, porque você perdeu a voz. Cuidado você que é servo do Senhor e está servindo numa empresa que talvez as pessoas estão fustigando você, a você ser e a negar aquilo que você é. Talvez você é um servo, talvez você é extremamente útil, porque justamente você é um servo, mas as pessoas estão costumeiramente fustigando você a ter um tipo de relevância, um tipo de entendimento, autoentendimento, que não é condizente com quem Deus diz que você é. Versículo 26 é a resposta de João, veja o que ele diz. Ele diz assim: eu faço um negócio aqui que é muito pequenininho. Ele diz assim: eu batizo com água. Vocês estão achando que a minha obra é grande? Eu batizo com água, irmão. Não estou fazendo nada não. E demais, é demais. Ele diz assim, ó: no meio de vocês está quem vocês nem conhecem. Ele continua: esse que vem logo após mim, eu não sou nem digno. Ele é que é o cara. Vocês estão procurando um Cristo em mim, mas o Cristo está vindo, está chegando. Ele é que é o cara. Vocês estão querendo dar relevância por causa do batismo que eu dou, que eu faço, por causa dessas obras que eu faço, por causa da pregação que eu tenho, ou por causa da assistência que eu dou, ou porque eu sou bom em algum cálculo, bom em alguma empresa, sou bom em alguma coisa no mercado. Vocês estão querendo dar relevância por causa disso? Rapaz, é muito pouco. Essas coisas não conseguem dizer quem eu sou, não. Essas coisas são muito insignificantes para dizer quem eu sou. Eu só faço isso, eu batizo com água. E então ele diz: estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Essa segunda parte eu quero dizer para você, quando a gente se identifica com aquilo que Deus diz que somos, isso faz parte do nosso testemunho, é que o mundo e as pessoas, a sociedade, costumeiramente estão fustigando a gente para a gente sair do testemunho, sair de quem de fato a gente é, para a gente ser condizente com a realidade que os outros querem, para a gente negar Jesus, para a gente tomar o lugar da relevância de Jesus.
E quando João está sendo fustigado, então por que você batiza? Por que você faz essas obras que você faz? Por que tem uma multidão seguindo você? Por que você é tão relevante, João, se você não é nada? Você está dizendo que é só uma voz. Aí ele, em vez de ele responder, se justificando, João diz assim: rapaz, se vocês conhecessem quem é. João traz glória a Cristo. Em vez de João tentar fazer-se explicado, João simplesmente traz glória a Cristo. Ele diz: o que eu faço não é nada. Vocês precisam conhecer quem faz de verdade. Vocês precisam conhecer quem de fato é importante nessa história. Vocês estão achando alguma coisa em mim? Isso que eu estou fazendo, batizando com água, eu não faço nada, irmão. Mas aquele que vem, vocês ainda não conhecem, vocês deviam conhecer. Por isso eu vou dizer que toda essa tentação que a gente tem de tentar ser o que a gente não é, o mundo tenta isso, fazer a gente ser quem a gente não é, sempre será uma grande oportunidade de a gente poder evangelizar e revelar Cristo para o mundo. Mas vem o terceiro ponto. O terceiro ponto a gente vai no versículo 29 até o versículo 31. É quando João junta as duas coisas. E então ele passa a falar da relevância de Jesus. Veja o que ele diz, por favor, nessa vida de testemunho. Primeiro é a relevância de Jesus para mim, e depois a relevância que Jesus diz que eu tenho. Quem Jesus é para mim, depois quem eu sou para Jesus. Esses dois pontos. Agora ele está juntando as duas coisas. Versículo 29 a 31 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus. Está se juntando as duas histórias. E que ele vinha para João, e disse: aqui, pronto, chegou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz: é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Veja ainda, ele fala: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim por isso batizando com água. Preciso dizer para você que as duas coisas se juntam numa vida missionária. Preste atenção. Saber quem Deus é para mim, ou seja, o que é que Deus fez na minha história. Depois, quem eu sou diante de Deus. Você está me acompanhando, irmão? A vida de testemunho é o que Deus fez em mim, como Ele me alcançou, como Ele me fez entrar na vida de Deus. E agora, quem eu sou diante de Deus, elas se juntam numa vida missionária. Ou seja, quem sabe que deixou de viver a sua própria vida para viver a vida de Deus, e quem sabe o que Deus diz a seu próprio respeito de quem você é, não vai viver mais para si mesmo, e nem vai viver mais para o mundo, e nem vai viver mais para o mercado. O que você passa a fazer, ainda que sejam obras pequenas e insignificantes, o que você trabalha, o que você executa, é para que Deus seja manifestado na terra. E quando eu falo para que Deus seja manifestado na terra, eu não estou falando apenas de você chegar e falar, olha, 4 leis para você ser salvo, ou os 4 passos para você ser convertido, mas eu estou falando de Cristo se manifestar na vida do mundo. Eu estou falando de uma cosmovisão que muda, de um evangelho que começa a fazer parte da vida da empresa, o evangelho que começa a fazer parte da vida do funcionalismo público, o evangelho que começa a fazer parte da vida da família, o evangelho que começa a fazer parte na vida da igreja. Ou seja, uma vida de missão, uma vida de missionário, não é simplesmente alguém que é tirado da igreja e é lançado por Deus lá no meio dos índios. Mas a vida de missionário é a vida onde Deus entrou naquela vida e deixou de viver a vida a partir de si mesmo e passou a viver a vida de Deus. A sua história está redefinida, e porque agora ele está redefinido na sua história, Deus diz para aquele indivíduo, para aquela pessoa, quem aquela pessoa é. E pessoas que estão bem resolvidas a respeito da sua identidade servem a Deus no mundo, onde estiverem, no que estiverem fazendo.
Deus ser manifestado na terra é o alvo do cristão, e essa é a missão de Deus. Se Deus escolhe pessoas para serem salvas, não é simplesmente para elas terem a redenção eterna. Se Deus escolhe pessoas para serem salvas e as mantém aqui na terra, é porque Deus quer ser manifestado na terra, por seu intermédio, por sua vida, por aquilo que você é. Você deixa a sua vida, porque agora é a vida de Deus. Agora Deus diz quem você é. Aquilo que você faz no mundo, você faz para Deus se manifestar. Não para você se manifestar, mas para Deus se manifestar. Por último, versículos 32 a 34, ele diz: e João testemunhou ainda dizendo o seguinte: eu vi o Espírito Santo descer, era em forma de pomba, ele pousou sobre a cabeça de Jesus. E tem mais uma vez João fala, eu não conhecia, mas o Espírito que estava em mim, que me enviou a batizar com água, esse Espírito que estava agora em forma de pomba sobre ele, esse Espírito estava dizendo para mim, aqui no meu coração: esse que você está vendo com o Espírito Santo sobre ele, ele é o que batiza com o Espírito Santo. É o que João Calvino fala sobre a obra do Espírito Santo, é trazer relevância a Cristo. O Espírito Santo está agindo aqui em todas as circunstâncias. O Espírito Santo está como pomba, dando testemunho a respeito de Jesus. O Espírito Santo está no coração de João Batista, dizendo para João Batista: é esse aí o Cordeiro de Deus, é esse aí o relevante, o importante. Portanto, preste atenção. Quando a vida de missão acontece, porque a história de Deus entrou na sua história, e porque Deus afirma a sua identidade, quem você é, e você passa a viver para Deus, servindo a Deus no mundo, em qualquer lugar, em qualquer ofício, em qualquer coisa, você serve a Deus no mundo. Inevitavelmente o que vai acontecer é que o próprio Espírito, por meio da obra de Cristo, vai se manifestar no mundo, ou vai manifestar Cristo ao mundo. João Batista tem o testemunho do Espírito sobre quem é Jesus. Versículo 34 diz: pois eu de fato vi, presta atenção, eu de fato vi, e diz mais, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Eu acho tremendo isso tudo, porque a história de João Batista está sendo contada em 20 versículos praticamente, sobre o seu testemunho que foi tão relevante para Israel. Em 20 versículos, toda ela está permeada pela obra do Espírito Santo na vida de João. João é um grande vulto, mas ele se vê como sendo simplesmente aquilo que Deus diz quem ele é, e isso é que faz o coração dele ser cheio de graça e de verdade, graça sobre graça, abundante graça. João está super bem resolvido, e o Espírito Santo que está iluminando tudo é quem está dando testemunho na terra, mesmo que João viva uma vida de ministério, mesmo que João viva a vida de Deus, mesmo que João tenha o testemunho dentro de si a respeito do que Deus diz quem ele é, ou seja, todo esse testemunho da vida de João não é suficiente para fazer Deus ser conhecido na terra, senão quando o Espírito Santo vem e revela quem é Jesus ao mundo. Por isso nós somos, preste atenção irmão, nós somos cooperadores com Deus por meio de Cristo. Cooperadores.
Nós não temos como levar Deus ao mundo se Deus não se revelar ao mundo. Nós não temos como salvar alguém se Deus não salvar esse alguém. Mas essa vida de Deus nos faz estar nos lugares que devemos estar, no emprego que devemos estar, na família que devemos estar, no status que devemos ter. Deus faz as coisas acontecerem no seu tempo, na relevância que tem que ser naquela época, a fim de se manifestar ao mundo. E certamente Ele vai usar a sua vida para testificar. Como João disse, eu tenho testificado, eu tenho dito que Ele é o Filho de Deus, mas quem revela o Filho de Deus para o mundo é o próprio Espírito Santo, porque a missão é de Deus, a missão não é minha nem sua. É um grande privilégio poder participar daquilo que Deus está fazendo. E não achar que somos nós ou que sou eu quem consigo fazer qualquer coisa que seja. Vou concluir dizendo uma palavra de Jesus que a gente vai ler lá na frente, quando a gente estiver ainda no Evangelho de João. Jesus diz: eu não aceito humano testemunho. Quem dá testemunho de mim é Deus. Quem dá testemunho de mim é o Espírito. E quem dá testemunho de mim é a palavra. E estou finalizando o meu sermão usando essas palavras de Jesus. Porque João traz de novo, eu estou falando o apóstolo João, traz de novo na primeira epístola de João essa mesma afirmativa que Jesus não aceita o testemunho humano. Para concluir, então, eu estou lhe dizendo o seguinte: Deus não quer que você dê testemunho. Deus quer que você seja testemunha. Porque Deus nunca aceitou, nem no passado, nem no presente, testemunho humano. Quem revela-se ao mundo é o próprio Deus por meio do seu Espírito. Mas Deus, por meio do seu Espírito, se revela a você, fazendo a sua vida ser relevante para Deus, a fim de Ele ser conhecido no mundo, por meio do Espírito, através da sua vida. Mas quem revela Deus ao mundo é o próprio Espírito Santo. Portanto, Deus não tem interesse em que você dê testemunho, mas Deus tem todo o interesse em que você seja testemunha. É uma transformação de identidade, e não simplesmente um bocado de macaco adestrado, fazendo um bocado de comportamento que foi aprendido dentro da igreja. É gente que vive a vida do Espírito, gente que é cheio de Deus, gente que é soprado, gente que é cheio da vida de Deus, que vem do céu e enche a terra com a sua glória. Convido você, irmão, para no seu trabalho, na sua segunda-feira, nas suas lutas, nas dores, nas coisas que tornam você insignificantes, nas coisas que tornam você cheio de relevância, naquilo que você é honrado, naquilo que você é desonrado. Eu clamo você a, no nome de Jesus, se entregar ao Senhor e aprender de Deus quem você é no mundo e viver pelo fôlego do Espírito, a fim de que Cristo seja conhecido e a sua glória encha a terra. Convido você a viver uma vida de verdade, cheia de graça, graça sobre graça. Convido você a deixar que o Espírito fale ao seu coração por meio da palavra. Deixa Deus dizer quem você é. Como João disse, Isaías já disse quem eu sou. Eu sou uma voz que clama no deserto. Vamos orar? O pessoal do louvor pode vir para cá. Vamos ficar de pé, irmãos. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, tão rica, tão poderosa. Obrigado, porque tem muito mais coisa para falar aqui, e infelizmente a minha pequenez, Senhor, me perdoa, não consegue chegar lá. Mas naquilo, Senhor, que Tu quiseste, Senhor, faça o nosso coração arder, faça a Sua palavra encher, faça a Sua glória encher a vida e as vidas dos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus, amém.